O tema da nossa live hoje é: o sangue de Jesus tem poder ou teve poder? É comum você se encontrar com um religioso e ele falar só o sangue. Quantas vezes eu já disse isso e você disse isso? Ou também é comum num religioso evangélico, em suas orações de petições, ele falar: Senhor, passa do teu sangue agora. Senhor, passa do teu sangue nos umbrais da minha casa. É comum, você já deve ter dito, com certeza já ouviu. E também é comum você ter ouvido ou dito a expressão: o sangue de Jesus tem poder. Bem, vamos atentar para dois fatos importantes. Se o sangue de Jesus tem poder, a palavra tem indica o presente. Significa então ou que ele está sangrando ou que o sangue ainda está derramado. Porque a palavra tem poder, então o sangue está derramado. O sangue está fresco, porque a palavra tem está no presente. Agora, se você diz o sangue de Jesus teve um poder, para que o sangue de Jesus teve poder? Porque aquele sangue que foi derramado no madeiro era para passar nos umbrais da casa dos crentes? Era. Aquele sangue derramado há 2000 anos, ou quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, eu não quero entrar na matemática. Aquele sangue que foi derramado naquele madeiro, qual era o propósito daquele sangue? Era para passar na vida de alguém hoje que está com alguma enfermidade? Era este o propósito daquele sangue? Vamos ler o que diz Hebreus capítulo 9, versículo de número 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. A nossa, em que Paulo se refere ali, era a consciência dele, que era um judeu, fariseu, e dos hebreus. Nossa, quer dizer, Paulo e os hebreus. Então, qual era o propósito do sangue derramado no madeiro? Purificar os judeus da consciência de obras mortas. Essas obras eram as obras da lei, as obras cerimoniais. Jesus não derramou o sangue para passar em umbrais de porta. Jesus não derramou o sangue para passar na vida do drogado. O sangue de Jesus não teve esta finalidade. O sangue de Jesus foi derramado com a finalidade de purificar os pecados dos judeus, tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. É por isso, ou foi por isso, que a primeira epístola de João, que era um judeu e que tinha, como os demais judeus, a concepção de pecado, disse: ele purificou com o seu sangue os nossos pecados. Quais eram estes pecados que foram purificados com o sangue? A transgressão da lei. Porque no conceito judaico, o pecado é a transgressão da lei. Então, o sangue de Jesus foi derramado para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. O que é que os crentes fazem? Pegam este sangue, que não existe mais sangue. Ora, claro que não. Mente madura, tira os meninos. Não existe mais sangue. O sangue já foi vertido. O seu efeito proposital foi compreendido. Não há mais lei para ser tirada,
quando ele derramou o sangue, a nível espiritual, a lei foi invalidada. Ora, como é que eu posso pedir Jesus para passar o sangue dele em mim, se ele não sangra, se ele é espírito? Olha o que disse 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ora, o Senhor é Espírito ou o Senhor é carne? Ora, se o Senhor é o Espírito não sangra. Então ele está na sua forma de Deus, de Espírito. Como sangrar o Espírito? Não há sangue. Agora, quem estava lá naquele momento em que o sangue descia, poderia dizer, este sangue tem, porque está no presente, está debaixo daquele sangue que está vertendo no madeiro. O sangue está descendo fresco. Os que estavam olhando ali no presente, podia dizer, este sangue tem poder para remir os pecados de Israel, tem poder para tirar a transgressão sobre a antiga aliança. Nós que estamos do lado de cá, aonde o sangue já verteu, temos que usar o verbo no pretérito perfeito. Aquele sangue teve poder, não negando assim a eficácia do mesmo. Então, quando eu uso a expressão verbal correta, vários entendimentos chegam à minha mente. O sangue de Jesus vertido naquele madeiro teve poder. Teve poder porque foi derramado com que propósito? O crente usar hoje, quase 20 séculos depois, e falar, passa do teu sangue na minha vida? Ora, mas o sangue já passou na vida dos judeus e teve um efeito bilateral. Aos judeus, removeu a antiga aliança. E os gentios, como Paulo diz em Efésios 2,11, atraiu os que estavam longe. Ora, se este sangue está sendo derramado hoje, então ele está sangrando no madeiro, e esta frase aqui é uma frase equivocada. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Repito, querendo ser prolixo, Espírito sangra. Como é que eu posso pedir ao Espírito para passar o sangue dele em mim? Tem lógica isso? Faz sentido isso? Tem coerência isso? Como é que eu, vivendo em graça, na maturidade, na plenitude dos mistérios revelados de Cristo, posso dizer à irmã, irmã, só o sangue de Jesus, né? Ué, só o sangue de Jesus? Como assim? Então ele não ressuscitou? Ele ainda está de carne para sangrar? Vão ainda transpassar ele de novo? Então, com essas atitudes, o que é que os crentes fazem? Os crentes, então, estão crucificando de novo os filhos de Deus. Foi uma expressão usada por Paulo, e eu vou pegar um gancho numa frase. Ele diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, disse Paulo, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que é que a igreja, a chamada igreja, tem feito? Expondo o Espírito à ignomínia, quando diz, passa do teu sangue. Ora, vocês vão crucificar de novo para sangrá-lo? Não basta toda via crucis, o Espírito se revestiu de carne, passou pela via crucis, foi diante de Herodes, Pilatos, foi humilhado, o rei do universo diante de um governador humano, aquele que curava estava sendo ferido, aquele que amava estava sendo odiado. Ele venceu os principados e os potestades, rendeu o Espírito, gritou para todo mundo ouvir, Lama Sabactani, numa rendição, numa submissão. Depois gritou a frase que ecoou no mundo espiritual, Tetelestai,
Está pronto, está consumado, não há mais nada a fazer. E os crentes estão dizendo: Senhor, passa do meu sangue. Mas que sangue? Vocês querem crucificar ele de novo? Porque ele não sangra. Ele é espírito. Sangrou. Aquele sangue teve o seu poder. Aquele sangue surtiu o seu efeito. Cumpriu aquilo para o que foi designado. Dizer a Jesus para passar o seu sangue é trazer ele de volta à matéria humana, é expô-lo à ignomia, é trazer de novo a vergonha, envergonhá-lo, é trazer ele de volta a esta matéria, é dizer que o que ele sofreu foi pouco e vamos crucificá-lo de novo. É exatamente isso que nós em graça não podemos permitir, que com a nossa boca, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu sacrifício, o seu nome, a sua obra, nós permitirmos tamanho ultraje ao Cristo ressuscitado. É dizer então que a morte prevalece sobre ele, que ele vai voltar à carne e vai sangrar, e para sangrar, passar o sangue na minha vida. Não precisa. O efeito do sangue, já falamos, foi bilateral. Olha o que disse Paulo em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, olha, o efeito bilateral do sangue de Cristo. Quando aquele sangue foi derramado naquele madeiro, ele estava removendo a transgressão que havia sobre a antiga aliança. A antiga aliança, com o seu sangue de bodes e de touros, purificava os contaminados quanto à sua carne. O sangue de Cristo removeu a transgressão. Não era mais o sangue de bodes e de touros, mas sim o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito era eterno, o sangue não. O sangue iria cumprir o seu propósito ali, dali a 2, 3 dias, aquele sangue já não existiria mais. Não há um pastor que guardou um pote de sangue, embora eles botam mercúrio, e vende dentro das igrejas o sangue que pegou lá em Israel, no túmulo de não sei quem. E por um outro lado, como os gentios não tinham o pecado da transgressão da lei, aquele sangue não estava lavando os gentios dos seus pecados, porque os pecados dos gentios é errar o alvo, é pecar com a carne, é a prostituição, é a avareza. O sangue não lava isto, o sangue não purifica isto. O sangue derramado naquele madeiro atraiu os gentios que já tinham os seus espíritos perfeitos, já tinham os seus espíritos predestinados. A obra da cruz também aperfeiçoou todos os espíritos dos justos. Era por isso que Paulo dizia ao Colosso: vocês já estão aperfeiçoados nele. O sacrifício de Cristo tornou os espíritos perfeitos e aperfeiçoados para sempre. Não há necessidade de passar sangue nos gentios. Não há necessidade de passar sangue em você em plano século 21. Até porque, como digo eu de forma muito sucinta nesta live, ele não sangra. O Senhor é o Espírito. Então, os crentes estão querendo com isto, com esta frase, por ignorância, e que eu acredito que a partir de hoje não vão fazer mais isto, eles querem dizer que a morte ainda tem domínio sobre Jesus, que para ele passar sangue, é como se ele estivesse no seu trono e o crente falasse: Senhor, passa do seu sangue na minha vida. E ele em espírito no seu trono falasse: tá bom, o que você quer é que eu me revista de novo de carne. Vá diante de um rei ou de um governador humano, corrupto, desleal, sofra, seja humilhado, chicoteado, cuspido,
beba vinagre, me pendure de novo no madeiro e aí eu terei sangue para passar em você. Mas eu não sangro mais, a morte já não tem mais domínio, ele é o Espírito. Explicou Paulo à igreja em Roma, no capítulo 6, no versículo de número 9, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Ora, havendo Cristo ressuscitado, ele é o Jesus de Nazaré ou é o Cristo ressuscitado? É o Cristo ressuscitado, ele é o Espírito. Ora, não tem como mais ele morrer para sangrar. Tem! Não tem. Mas esse misticismo, sabe? Esse beber o sangue de Jesus todo, agora vai ter. Amanhã, nas igrejas evangélicas, tem a primeira Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano, onde vão levantar o cálice e dizer, esse é o sangue de Jesus. Ora, se esse é o sangue, vocês tiraram esse sangue de onde? Não é o sangue verdadeiro. É como se fosse, a igreja de vocês, a igreja da Emília, é como se fosse, vocês estão brincando de crente, fazendo de conta que é o sangue, mas não é um suco de uva, é isso? E fazendo de conta, vocês fazem de conta que aquilo é verdade, mas não é. Ora, mas eu acho que a hora do recreio já acabou. Então quer dizer que o suco de uva faz de conta que é o sangue. Mas não é. E vocês pedem às pessoas para passar o sangue na vida delas. Então dão um suco de uva. Vocês guardam uma garrafa de suco de uva e quando na reunião de vocês alguém gritar, Senhor, só o sangue, aí o pastor dá uma garrafa de suco de uva. Isto aqui precisa ser entendido. A palavra correta na colocação verbal, no tempo da ação verbal, deve-se usar no pretérito perfeito. O sangue de Jesus teve poder. Teve poder para quê? Para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança e trazer os gentios que estavam longe. A isto, em graça, eu dei o nome de o efeito bilateral, o efeito da bilateridade do sangue de Jesus naquele madeiro. Tirou a transgressão e trouxe os gentios. E neste poder bilateral, ele fez os dois um só povo. Então, dizer que o sangue tem, usando a colocação verbal no presente, é dizer que ele sangra. E uma vez que o crente diz que ele sangra, é dizer ou fazê-lo, crucificá-lo e passar por toda a via crucis. Quando a revelação de Paulo nos meus lábios deixa estampado para todos os crentes evangélicos aprender o que é hermenêutica em graça, usar a colocação verbal adequada no texto, para não trazer para o passado o que já aconteceu e ficar aqui expondo Jesus a uma vergonha, a uma ignomínia. Leia, sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. Se não morre, não sangra. Se não sangra, não tem sangue para passar, porque o Senhor é o Espírito. Isto aqui é uma sabedoria, o QI da graça de Deus, e faz muita diferença, porque denota alguém que não conhece bulufas da revelação, da graça de Deus, e fica pedindo sangue, quanto não a sangue. E ele disse aos judeus que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida com ele. Os crentes fazem o quê? Transforma esta carne num pedaço de pão, transforma este sangue num suco de uva. Ora, deixa eu ensinar a vocês, quando ele disse, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, estava dizendo exatamente daquele evento que aconteceu naquele madeiro, que vocês
trazem para os dias de hoje, achando que naquele madeiro o sangue ainda está vermelho escorrendo lá para passar na vida de vocês. Ora, faça-me um favor, entre em graça, estude, pesquise, aprenda, pratica, cresça e deixe as coisas de menino para trás. Eu espero que esta deve ter sido mais um entendimento do Evangelho da graça de Deus. E para com esse negócio de pedir para passar o sangue, porque ele ressuscitou. Ele não sangra mais. Dá para você entender isso? Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para sempre. E os crentes estão matando ele todas as vezes quando diz, passa do teu sangue. Aí ele diz, então eu vou morrer para mim ter sangue e passar em vocês, porque eu sou espírito, o Senhor é o espírito. Disse Paulo, pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, ele vive para Deus. E os crentes querendo matá-lo. Vou ficando por aqui. Nesta live, que eu acredito que falar demais até embaralha, porque foi tão claro quanto um copo de água cristalino. Vou deixando o meu caloroso abraço, desde já a minha gratidão. Andamos o ano inteiro na graça preciosa de Cristo Jesus. Não conseguiram nos mostrar quem é João, foi feito um desafio. Foi feito também um desafio para nos mostrar aonde está o templo que nós estamos construindo, um vídeo já antigo. Daqui a 10 anos esse vídeo vai ficar aí, não conseguem vir aqui no Rio de Janeiro. Eu vou reforçar o desafio. Se alguém me mostrar aonde está João, porque Jesus disse que João ia ficar até ele voltar, eu tiro todos os vídeos do YouTube. Se alguém vir aqui no Rio de Janeiro me mostrar aonde eu estou construindo o templo no meu nome, eu passo este templo que vocês estão dizendo que eu tenho de papel passado no cartório para vocês. Dizem até que é um grande templo, deve valer uma fortuna. Fica para você, eu dou para você. Pode vir aqui. Os 2 grandes desafios que eu lancei, até agora, ninguém conseguiu provar. Capite? Benevere, birimbau no focinho. Até amanhã. Receba um abraço do teu irmão, Geraldo Moraes. Tu és um eleito, és mais do que vencedor, está reinando em vida e vivendo em perfeita vitória, debaixo da provisão de Cristo. Ele é o cabeça, você está conduzindo em triunfo, a tua família é bendita e receba da parte do Pai